professor, olá professora. Estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal Editora D3 Educacional, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, que você vem acompanhando, que toda aula é um projeto de aula, é um projeto pedagógico de aula. Isso que a gente vem discutindo aqui nessa série de vídeos que a gente tem colocado aqui. Não é verdade, professor? Professora? Então, hoje vamos para mais um vídeo e hoje eu trago o tema sobre a importância dos recursos didáticos. É muito importante, mas também é mais importante ainda saber como e quando usar os recursos didáticos na sala de aula. Pois bem, para falar dos recursos didáticos, a gente precisa pensar na importância deles, né? Desses recursos. É claro, professor, que os recursos por si só não vai resolver a questão do seu ensino e a aprendizagem do aluno. Evidentemente que não é os recursos didáticos que vai resolver, em outras palavras, a sua aula, né? O entendimento dos alunos da sua aula, do seu trabalho lá na sala de aula. Evidentemente que não. Mas eles são muito importantes e eles são aliados, né? São aliados do professor na sala de aula. Por isso a importância que eles têm, né? Os recursos didáticos. Agora, é preciso saber usar, porque senão, se o professor entra na sala sem um planejamento de como usar esses materiais didáticos, não vai funcionar. Então é preciso saber usar. Para explorar o ensino e a aprendizagem, no sentido de construir, né? Construir outros recursos e com esses outros recursos, né? Mais conhecimentos. É por isso que nós utilizamos os materiais didáticos na sala de aula. Ou seja, nós usamos para nos auxiliar com a nossa aula o entendimento do aluno, evidentemente. Portanto, é preciso saber usar, é preciso planejar para usar. E aí, professor, a gente tem que responder as perguntas. O que eu vou usar nessa aula, com a problemática dessa aula, com o tema dessa aula? O que eu vou usar de material didático? Quando, durante a aula, eu vou usar? Vou usar a aula toda? Vou usar um momento da aula, num momento significativo do tema que eu estou trabalhando? Então, quando usar, é fundamental fazer essa pergunta. E como que eu uso? Né? De que forma eu vou usar esse material que eu planejei para essa aula? Então, sempre é bom responder essa questão também. Como usar? Depois, nós temos que responder também por que usar. Essa também é a última pergunta, né? Sobre esse planejamento dos materiais didáticos. E esse momento é um momento muito importante, né? Por que eu vou usar? Não é? Claro, nós sabemos, né, que todo professor, quando usa por quê? Porque entende que aquilo vai ajudar o desenvolvimento da sua aula, não é verdade? Então esse porquê é muito importante. Vou dar um exemplo, tá, prático disso, né? Numa aula você vai, por exemplo, utilizar um filme. Vou passar um filme lá na aula, durante a aula, o momento da aula. Uma cena, ou o filme inteiro, metade, não importa. No momento da aula você vai usar isso lá, vai usar o filme. Se esse filme não está
com planejamento, ou seja, se você não planejou, não assistiu antes esse filme, não preparou num planejamento que momento utilizar na aula ou durante a aula toda, e também levantando questões, né, sobre a temática do filme, a temática da aula, criando abordagem, né, ou seja, criando uma expectativa para o aluno, evidentemente, passar o filme por passar o filme, né, não vai dar em nada, absolutamente nada. O filme precisa estar antenado com a aula e com o tema da aula e com as questões para fazer com que o aluno reflita sobre aquilo que ele está assistindo. Senão, fica elas por elas, né? É igual aquele discurso que a gente usa na cultura, né? Arte pela arte. Não é, né? Não é aula pela aula. Não é o filme pela aula ou aula pelo filme. Pelo contrário, é o filme contribuindo com o seu ensino para tornar a aprendizagem mais perto do aluno, com mais propriedade para esse aluno. Perfeito? Muito bem. E isso envolve o quê? Envolve que esse planejamento desses recursos também, né, pedagógico, é muito importante que ele esteja aliado ao quê? Aliado ao planejamento pedagógico da escola. Claro, se ele não tiver antenado com o projeto pedagógico da escola, ele fica por si só, e aí não funciona também. Ou seja, lá no planejamento, no início do ano, tudo isso tem que ser planejado. Qual é o projeto pedagógico da escola durante o ano letivo? É em torno desse projeto pedagógico, que a gente chama também de projeto político-pedagógico, ou seja, a política da educação, a política da escola, que a gente acompanha o nosso planejamento, o desenvolvimento do trabalho nosso na sala de aula. Ou seja, o projeto pedagógico, ele tem que prever tudo isso, né? Ou seja, prever os recursos que a escola tem para fornecer para os alunos, para trabalhar o currículo que essa escola vai trabalhar com os alunos durante o ano letivo, por isso, ter um projeto político pedagógico, não é verdade? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também é o envolvimento, né? Ou seja, recursos didáticos é todo material utilizado como auxílio para o ensino e aprendizagem. Passando um avião aqui, tá vendo? Na escola, eu sei, professor, muitas vezes você tem dificuldade por causa da disciplina, enfim, barulho da conversa dos alunos. Eu sei. Não é fácil, não é mesmo. Sem um projeto político-pedagógico, sem um planejamento, fica tudo mais difícil também, não é verdade? Muito bem. Utilizando aí, portanto, os materiais didáticos, ele deve ser utilizado, como eu já citei aqui, como auxílio para o ensino e aprendizagem. Esse é o objetivo, não é? E aí nós temos uma infinidade de recursos, né?
Voltamos, professor. Voltamos, professora. Vocês viram aí nos slides que foram passando, né? Que os recursos, esses recursos didáticos que nós estamos conversando hoje, né? Sobre eles, eles surgem com o desenvolvimento, né? Da sociedade e principalmente com o desenvolvimento da psicologia. Como vocês notaram nos slides, até o século XVI, né, se imaginava que o ensino, né, ou seja, as crianças, tinham a mesma assimilação que os adultos. Vejam vocês, né? Século XVI pensava assim. E no século XVII, né, esse modelo, né, essa modalidade de ensino, começou a ser questionada. Vejam vocês, né, século XVII, esse modelo da escola passiva, do aluno passivo, começou a ser questionado. O Comênio, né, nasceu em 1592 e faleceu em 1671, né? Como vocês sabem, ele é considerado o pai da didática. Ele dizia na sua obra, né? Aliás, uma grande obra, né? A Didática Magna, né? Didática Magna, que foi de 1657, né? 1657. Ele dizia o seguinte: ao invés de livros mortos, por que não podemos abrir o livro vivo da natureza? Ao invés de livros mortos, por que não abrir os livros vivos da natureza? Importante, não é? E nesse livro, né, ele vai apontar que nós devemos apresentar para a juventude, para a criança, enfim, para os nossos alunos, né, para os alunos, as próprias coisas, ao invés de sombras. Então veja vocês, nós devemos apresentar para os alunos as próprias coisas, ao invés de sombras. Interessante também, não é? Pois bem, no século XVIII, o Rousseau, né, nasceu em 1727, faleceu em 1778, ele valoriza o processo de desenvolvimento da criança, valorizando o quê? O jogo, o trabalho manual, as experiências sobre as coisas, né? As experiências diretas, né? Na mão do aluno, palpável para o aluno, né? Ou seja, as experiências tinham que ser vividas pelos alunos, né? E ele criou a escola, né? De valorização do aluno, né? Ou seja, uma escola que caminhava para ser uma escola ativa e não uma escola passiva, como até então vinha sendo. Veja vocês que nós estamos falando aqui do século XVIII. Nós estamos no século XXI. E como é que andam as coisas hoje? É bom refletir, não é? Como é que andam as coisas hoje na educação? Como é que está a educação hoje nas escolas, na sala de aula? É muito interessante pensar sobre isso, né?
E também passou-se a valorizar, né, o biológico do aluno e o psicológico. Ou seja, com o avanço da psicologia, né, passou a ter esse avanço, né, de entender melhor como funcionava, né, a mentalidade infantil, a mentalidade do adolescente, da juventude, enfim, isso foi trazendo, né, essa ideia de que as aulas fossem mais vivas, né, com mais recursos, ou seja, com mais recursos didáticos, que é o que nós estamos vendo aqui hoje. E olha só, nessa educação, né, surge diversas propostas, né? Por exemplo, Pestalozzi, né, 1746 e 1827, e do seu seguidor, né, o Froebel, né, de 1782 a 1827, eles são o quê? Os pioneiros da escola ativa, né? Então, Pestalozzi e Froebel, melhor dizendo, né? Froebel, acho que pronuncia assim. Posteriormente, Montessori, né, em 1870, até faleceu em 1952, e Declory, que nasceu em 1871 e veio a falecer em 1932, inspirados, né, em Pestalozzi, eles vão desenvolver a didática ativa na matemática. Ou seja, a médica educadora, né, italiana, a Maria Montessori, ela vai desenvolver experiência com crianças excepcionais, onde ela desenvolve no início desse século, né, materiais manipulativos e para se ter aí uma aprendizagem concreta. Ou seja, ela imaginava o agir, o pensar, o experimentar, o descobrir e o aprender. Então vejam vocês que tudo isso, né, vai se desenvolvendo. Eu estou dizendo aqui no século XVIII, isso entra para o século XIX, avança aí para o século XX, e nós estamos no século XXI. E hoje, né, nós temos aí uma infinidade de recursos pedagógicos, e aquilo que eu estou dizendo, enfatizando aqui com vocês hoje, essa importância, né, do planejar para usar esses recursos lá nas aulas, né? Porque, como eu venho dizendo aqui, usar por usar, utilizar por utilizar, não vai trazer benefícios nenhum, nem para o ensino, você professor, e muito menos para a aprendizagem, que é o aluno, não é isso? Ou seja, não vai gerar conhecimento. Toda aula, ela deve gerar a partir do ensino, né? Ou seja, daquilo que você, professor, aplica em suas aulas, é o ensino, que deve gerar o quê? Aprendizagem lá para os alunos. Aprendizagem sobre aquilo que você está abordando, aquilo que você está desenvolvendo nas suas aulas. Não é isso? E tudo isso somado deve gerar conhecimento. Por isso que os recursos didáticos, eles devem ser utilizados com objetivos claros, né? Com objetivos claros. Não pode ser usar por usar, não é? Ele tem que estar antenado, como eu já disse aqui, com as questões que envolvem toda a temática da aula, daquela aula ou das aulas, enfim. E outra coisa importante é que quando nós falamos em recursos didáticos, hoje nós temos aí uma infinidade de recursos, né? Hoje, com a tecnologia, com os aplicativos, com essa... Agora nós temos até a inteligência artificial, né? Há quem diga até que a inteligência artificial poderá substituir o professor. Vejam vocês,
onde poderemos, né, melhor dizendo, chegar. Enfim, professor, nós precisamos pensar sobre os recursos didáticos na sala de aula. Não é simplesmente ligar os aparelhos e deixar que os alunos fiquem lá vendo as coisas, vendo aquilo que passa, seja num filme, seja no slide, seja num DVD, seja no que for. Tudo isso tem que ser planejado de acordo ao projeto pedagógico da escola, ao planejamento das suas aulas, junto com o projeto pedagógico da escola, né? E com os outros colegas de preferência também, e tudo isso somado para quando chegar lá na sala de aula, ter mesmo um desenvolvimento prático, real e concreto, para que o aluno possa ter, utilizando esses materiais, mais sua explicação, mais a pesquisa, mais um estudo de campo, mas tudo isso que envolve a aprendizagem, o conhecimento, ou seja, gerar no final o conhecimento. Portanto, professor, a nossa conversa de hoje era sobre isso. Discutir efetivamente a importância dos recursos didáticos na sala de aula. É isto. Vamos lá? Próxima semana, a gente traz mais um vídeo aqui para você, nesse programa chamado Programa D3, né? Da editora D3 Educacional. Mais um vídeo virá semana que vem para a gente poder trabalhar e continuar trabalhando essa ideia de que toda aula é um projeto pedagógico. Perfeito, professor? Vamos então, boa semana. Não esqueça, né? Aquilo lá que todo mundo pede, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos, dê um like, né? Um joinha para a gente aí, que é para esse canal crescer e poder estar com você, contribuindo para o desenvolvimento profissional, né, da sua profissão e também das suas aulas, ou seja, tornar-se cada vez mais um professor preparado, um professor antenado e um professor pesquisador com as coisas de hoje na educação. Perfeito, professor? Foi um prazer mais uma vez. Até a próxima semana. Um bom trabalho